E agora a gente tá entrando nos 5 bons imperadores, tá dizendo aqui. Sim, que é o Nerva. Então, 5 De bons 96 imperadores. a 180 depois Já de Cristo. estamos quase saindo, na verdade. Tem para porque Constantino. Foi o que ele citou, o Nerva. Do Nerva vem o Trajano, grande época de expansão territorial, grande época de obras, inclusive. Adriano foi outra pessoa gigantesca de obras, porque o Adriano falou, ó, chegamos num tamanho que já não dá mais, eu não vou conseguir proteger isso aqui, então vamos recuar. Ele abandona ali a Babilônia, por exemplo, que era o limite do Império. Os caras começam a dar uma enxugada no negócio. Ele começa a dar uma enxugada, ele começa, na verdade, a definir as fronteiras. Então ele chega ali, por exemplo... É que deve ser difícil mesmo, você escala tanto assim, você fala assim, cara, não Imagina os consigo, caras, não consigo toda hora mais os caras ver, querendo né? entrar em conflito, porque não devia ser umas fronteiras, tipo assim, não, o cara tá de boa. Não. Só patrulha aí. Aí os caras toda hora tentando tomar o negócio de Na volta. Inglaterra, você vai ver o que é a Muralha Adriana. A Muralha Adriana, que é o Game of Thrones lá, é baseado na Muralha Adriana. Ela é construída justamente nessa fase que o Adriano falou, olha, já deu, nós já expandimos isso aqui demais, eu preciso ter um mínimo de fronteira, então eu construir um muro aqui. Não vou ficar invadindo a Escócia, lutar com Pictos lá no meio da neve, isso aqui já não tem mais um valor agregado tão grande para isso, não vou ficar entrando lá pro meio da Pérsia, pro meio de não sei o que, eu não vou conseguir lutar essa batalha, vou perder as minhas tropas aqui. Então, o Adriano, que também é um grande produtor de filosofia grega, na verdade é o maior deles, dos 5 imperadores, a gente fala que o Marco Aurélio ficou muito marcado por causa das meditações e como um admirador do estoicismo. Então, Várias frases aí de Instagram, Marco Aurélio. frases de Instagram, porque Meditações é um livro muito palatável de um cara que vivia uma vida de batalhas e uma vida grandiosa em muitos aspectos. Então, claro que isso marcou toda a história, mas na verdade o maior entusiasta, se você pegar os 5, era o Adriano. O Adriano foi o cara que estudou mais filosofia grega e promoveu ela. Ele era um grande amante do mundo grego, tanto que ele patrocinou uma série de reformas, por exemplo, em Atenas. Então, fui em Atenas há pouco tempo, em minha última viagem até lá, que também foi a primeira, mas é mais elegante falar que foi a última, né? A impressão que eu fui várias vezes. Mas você tinha monumentos em homenagem ao Adriano e também partes de Atenas que foram feitas por ele. Então, já na época romana, porque a cidade estava meio largada as traças. Cara, né? esse é um ótimo exemplo do que a gente estava falando, porque se você vai nas construções das Olimpíadas de Atenas lá de 2004, acho que foi, o negócio tá moído, tá destroçado. Enquanto você pega construções Muito antigas. muito antigas lá, pô, preservadas. Sim. É que assim, a Atenas original foi destruída pelo Sula, exatamente o começo da nossa história aqui, tanto que a capital romana era Corinto. Quando você pega as cartas de São Paulo na Bíblia, elas são os coríntios, porque Corinto é a capital da Grécia, porque Atenas foi destruída. Se você pegar Adriano, então, vai ter uma revitalização de Atenas, mas muito dessa Atenas moderna foi construída só no século XIX. Ali na independência grega, quando os gregos conseguiram a independência dos turcos, né? Porque o Império Bizantino, que é o império de influência grega, vai ser basicamente destruído pelos turcos. E daí, Istambul era a capital do Império Bizantino, vai aparecer mais pra frente, quando a gente falar dela. Mas, fundamentalmente, muito dessa Atenas é nova. Mesmo assim, claro, tem coisas fantásticas, muito bem preservadas, o que é impressionante. Quando você pega o período deles, então, o período do Marco Aurélio, eu não quero ficar detonando Marco Aurélio, porque foi um grande imperador. Mas já não é o mesmo auge que teve no período de Trajano e Adriano, que o Império estava ainda numa fase maior. Marco Aurélio, o Bruno já falou muito bem, ele cometeu um erro drástico na sucessão. Você vê o Marco Aurélio, é engraçado o Marco Aurélio, porque eu realmente acho que faltou um pouco mais de Platão e Aristóteles comparado com os imperadores anteriores. Ele é muito estoico, isso dá um tom lendo ele, estava até relendo um pouco do Marco Aurélio para esse podcast, né? Que é muito cinza, né? E é um período um pouco mais, porque tem batalhas, ele está numa guerra, tem uma praga que estoura. O co-imperador dele, que foi o Lúcio, o Marco Aurélio recebeu o poder dividido. Porque quando ele recebeu era para governar junto com um cara chamado Lúcio Vero, que era esposo da filha do Marco Aurélio. E o Lúcio Vero morreu de peste. Uma peste que ficou apelidada de peste antonina, porque foi durante esse governo dos antoninos. E uma das prováveis causas da morte do Marco Aurélio pode ser em decorrência de peste também. Essa peste veio da onde? Das conquistas no Oriente. Então, quando Trajano chegou às portas da Índia, as tropas foram infectadas com algum tipo de peste e no regresso trouxeram isso para o restante do Império. E foi uma peste muito letal, porque você não tinha um avanço de medicina naquela época, medicamentos. As pessoas nas cidades viviam muito juntas, pouca higiene. Então, eu não lembro agora a estatística, mas era algo bizarro assim, em termos de percentual de mortes.
É engraçado essa escolha filosófica, né? Porque o viés do governo do cara estava 100% ligado à base filosófica e intelectual que ele escolhia. Não dá para separar. E é interessante porque o período dos bons imperadores teve uma perseguição menor aos cristãos comparado com, por exemplo, o período do Nero ou outros. Teve muita briga com os judeus. A briga, em certos momentos, foi até muito maior em relação aos cristãos. Mas, curiosamente, tinha uma sinergia. E esse ponto é relevante porque, filosoficamente, havia uma sinergia entre a escola de Platão e Aristóteles, os estoicos e o cristianismo. Um dos casos mais notórios é o caso de Justino Mártir, que era estoico e virou cristão. Muitos desses estoicos vão virar cristãos no futuro, tá? É praticamente um grupo social muito análogo. Uma analogia muito grosseira é mais ou menos como se você imaginar no cenário político tem liberais e conservadores. Liberais clássicos, assim, no sentido... a visão não é a mesma, existem distinções, mas aquelas pessoas claramente estão andando juntas. É um pouco a relação social do período entre platonistas, por vezes tem brigas, sem dúvida, por vezes vai ter um conflito, vai ter um cara que vai debater com outro e vai ter um conflito, mas normalmente quem olha a sociedade como um todo tende a olhar e falar, aquele grupo ali tá junto, eles são parte do mesmo bloco. Sem dúvida, isso impacta um pouco dessa redução da perseguição aos cristãos acontecendo no período. Há uma sinergia de ideias muito forte. Marco Aurélio, ele é um pouco mais estoico puro sangue. Então ele está toda hora falando, precisamos resolver, aguentar o seu destino, lide com as coisas. Mas há uma ênfase muito grande na virtude. Ele tem um otimismo em relação ao filho, porque ele entende que essa educação de virtudes que ele está passando para o filho vai em última instância, ter efeito. Também ele tem uma ênfase muito grande em aceitar contrariedades. Então é engraçado porque aparecem dificuldades com o filho e fala, vou aceitar as contrariedades. Eu sempre vi isso como um leve problema do estoicismo, porque você fala, vou aceitar contrariedades em relação ao meu filho, essas contrariedades depois vão cobrar um preço. Então tem um problema de confiança nesse sentido. Mas Marco Aurélio foi um grande imperador. E ver Marco Aurélio como um homem ineficaz seria um erro. Ele errou na sucessão, mas é um período próspero, é um período de desenvolvimento cultural, é um período de batalhas vencidas, é um período de segurança. Esse período, assim, ele encerra o período dos bons imperadores como um período em que o Império Romano mostrava realmente uma certa perfeição política, uma possibilidade, ele se autoproclamava, não proclamava no sentido soberbo, né, mas se autoproclamava como um império que ia durar ad eterno. Uhum. Mas durou muito, né, cara? Sim. Eu fico... Se você somar o Império Oriental... assim, cara... Porque o Império Oriental, que a gente chama de bizantino, eles não se chamavam assim. Eles eram romanos. Império Romano. A gente que modernamente, não lembro o nome do historiador agora, mas que batizou de bizantino por conta da antiga colônia de Bizâncio na região. Mas eles eram romanos. Eles se intitulavam assim. Então quem era imperador lá era o imperador romano. E depois de todo o auge, aí vem o decaimento. Recado importante para você que é assinante ou sempre sonhou em assinar a Finclass. No começo desse ano, a Finclass tinha mais ou menos 60 conteúdos de finanças e investimento, mais de 500 horas de conteúdos e aulas práticas em vários níveis. E tudo isso por R$ 59,90 no plano anual. Mas agora a Finclass já está com mais de 70 cursos de finanças, temos carteiras recomendadas, temos o curso do Thiago do 1000 ao milhão, temos carteiras para você viver de renda, conteúdo exclusivo do Flávio Augusto e temos até análise de investimento direto da plataforma da Finclass. E você pode adquirir tudo isso num preço diferenciado. Eu tô falando do plano vitalício da Finclass, que te dá até direito de um ingresso VIP do FinDay. Se você não participou do FinDay 2024, vou deixar algumas imagens aqui para você ver. Foi o maior evento de educação financeira do mundo. E se você quiser participar do FinDay 2025 e ganhar tudo isso que eu te falei, clica aqui no link na descrição, no QR Code da tela e se cadastra para a lista de espera da Black Friday da Finclass, porque vai ser apenas um dia e é a única chance que você tem de aproveitar essa promoção.